Olá, amigos internautas, amigos das redes sociais, da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. Nós estamos aqui agora fazendo, ou vamos levar a efeito, a segunda entrevista de uma rodada de 5 entrevistas com 5 pré-candidatos a prefeito de Santa Rosa. E temos hoje aqui o Orlando Desconze. Orlando Desconze, 56 anos, formado em Educação Física, advogado, pós-graduado em Direito Público, deputado federal, um mandato, prefeito municipal de Santa Rosa, um mandato, e atualmente é assessor do deputado estadual Jefferson Fernandes. Tudo bem, Orlando? Tudo bem, Vitor. Satisfação falar contigo, com os internautas. Agradecer esse espaço da Web TV Fronteira Noroeste. Prazer estar aqui e poder ter esse momento. Ok. Como é que você se define num autorretrato, Orlando? Eu sou Orlando Desconze, casado, tenho 2 filhas, hoje sou avô, né? Tenho tido a experiência de ser sindicalista bancário, fui prefeito, então patrão como prefeito, fui deputado federal, trabalhei no governo federal, trabalhei no governo do estado, no escritório de representação em Brasília, hoje trabalho com o deputado Jefferson Fernandes na Assembleia Legislativa. Tenho formação em Educação Física e Direito e pós em Direito Público. Eu diria que experiência de ter passado pela gestão pública, por isso é um dos objetivos de estar novamente me colocando à disposição para esse desafio. Ok, vamos à primeira pergunta então. Por que o senhor decidiu em ser pré-candidato a prefeito de Santa Rosa e quem deve ser o seu vice como candidato, né, como pré-candidato? Vitor e internautas, eu resisti muito a ser pré-candidato a prefeito, tinha decidido concorrer a vereador. Nas ruas, todo dia que eu caminhava, encontrei muita gente pedindo insistentemente para que eu colocasse o nome à disposição para este pleito. Nós internamente tínhamos definido que seria o Jefferson Fernandes, também estava no debate Dado Silva, mas acabamos então, a partir de muita insistência, aceitando o desafio de concorrer com o aval da minha família, com o aval do meu partido, então passamos a ser o pré-candidato a prefeito pelo PT, a partir de toda a experiência já obtida em anos anteriores, por entender que é um momento muito difícil e porque o Jefferson Fernandes está fazendo um ótimo trabalho como deputado estadual e muita gente que o apoia entende que é fundamental que ele permaneça como deputado estadual. Diante desse cenário, então, me apresentei para ser o pré-candidato a prefeito. Nós estamos num processo de escolha da pessoa que vai ser o colega de chapa, de vice-prefeito, entre 2 nomes. O nome do Osório Antunes dos Santos e Sônia Conte ou Osório Antunes dos Santos. Os 2 nomes têm qualificação, têm perfis diferentes. Os 2 passaram nas últimas 2 eleições por um processo de voto de vereador e os 2 foram bem votados. Portanto, qualquer um dos 2, para mim, será uma honra tê-los junto a partir de um programa de governo que está sendo elaborado. Ok. Próxima pergunta, então, Orlando Desconze. Numa análise breve, que diagnóstico você faz do atual estágio de desenvolvimento de Santa Rosa, desconsiderando a questão da pandemia, né? Mas, enfim, analisando questões de aspectos positivos, aspectos negativos, qual é o cenário, como você vê Santa Rosa? Aspectos positivos da atual gestão, eu considero a limpeza da cidade, a ampliação de vagas de creche, que deu continuidade ao que nós iniciamos com muita força, e a sequência dos projetos que nós deixamos para o município, com algumas exceções que ainda não foram concluídas e algumas que foram modificadas, sem critério técnico. No mais, houve a sequência dos projetos, o que foi importante, a cidade ganhou. Como problemas, eu acho, primeiro, a destruição do parque de máquinas.
É inadmissível que em 8 anos nós tenhamos jogado no lixo boa parte do parque de máquinas que foi muito suado, o maior parque de máquinas da história do município de Santa Rosa, conquistados na nossa gestão, a fundo perdido, tudo pago, e o atual governo destruiu. É por isso que não tem muitos serviços sendo feitos, especialmente em estradas do interior, porque houve a falta de manutenção, o descuido do governo. Segundo, não há um planejamento em relação ao futuro. As coisas são feitas do jeitinho brasileiro, do jeito que dá para fazer, sem muito critério, e isto não é bom. Nos dias de hoje a gestão tem que ser um pouco mais profissionalizada. Terceiro, considero muita troca de equipe. Nós tivemos muitas secretarias que houve uma troca que tu não sabe nem o nome do secretário, né? Isso é muito ruim para o governo. Não enfrentou o tema da regularização fundiária, que é bastante sério, grave, no município de Santa Rosa. Não construiu novas áreas industriais para gerar alternativas de emprego e renda, né? Não trabalhou uma política habitacional para o nosso município. Desassistiu o interior, né? Não tem política pública, acabou com a Secretaria do Esporte, é uma reclamação muito grande. Desmotivou, tirou o orçamento da cultura, que também teve um regresso muito grande no meu ponto de vista. Então, eu vejo que é um governo bastante cansado, um governo sem iniciativa, um governo sem planejamento e que deixou uma dívida muito grande, próxima de 400 milhões de reais. É bom os internautas saberem. O atual governo está deixando uma dívida próxima de 400 milhões de reais. Isso é muito grave. Ok. Um prefeito precisa se preocupar com várias áreas, e você sabe bem disso. Infraestrutura, saúde, educação, desenvolvimento econômico, desenvolvimento rural, habitação, esporte, cultura, turismo, meio ambiente e outros. Quais áreas serão muito prioritárias em sua gestão? O atual prefeito juntou, sobretudo no último mandato, algumas secretarias, fato que ajuda na redução de despesas, mas que pode enfraquecer ações específicas das secretarias. Quais são, em cima desse arrazoado disso que colocamos, quais são os seus projetos principais e prioridades em mente, caso vir a ser prefeito hoje na condição de pré-candidato? Considerando o atual cenário, nós temos que ter foco na geração de emprego e renda. Nós vamos estar saindo de uma pandemia e é fundamental ter alternativas de geração de emprego e renda. Nós apresentamos a proposta de 3 novas áreas industriais, entre ampliação e construção de novas. São fundamentais do nosso ponto de vista, é possível fazer com o recurso do fundo de saneamento, tu faz a rede de água e o pluvial, a área, se não tem própria, tem que adquirir com prioridade de investimento do município, a terraplanagem pode ser feita com as máquinas do município, vai faltar recurso para rede elétrica e calçamento. Se o Estado tiver dinheiro, tem que buscar, se não, se busca através de emenda parlamentar ou se prioriza dentro do orçamento do município. Isso é fundamental e tem que ser uma ação já para o mês de março, tem que iniciar essa ação do próximo governo. Com relação ao comércio, nós entendemos que precisa doar uma área para um shopping local, estimulando empresas daqui para reduzir custo na construção do seu espaço, fomentando este espaço de geração de emprego e renda. Nós também queremos ter uma área de assessoria para as empresas, especialmente na questão da gestão, na questão da legalização de mercado e tecnologia. Para quê? Para que a gente possa fazer com que empresas que estão no nascedouro possam se viabilizar e crescer, gerando emprego e renda a partir das suas comunidades. Nós queremos fazer um planejamento de 12 anos, que envolve os 4 anos do mandato e mais 8 anos. Pela experiência de 4 anos que nós realizamos obras e deixamos obras que foram realizadas e ainda estão sendo realizadas pelo atual governo. Diante dessa lógica, nós não receberemos essa condição para frente. E nós temos que fazer diferente. Fazer um governo que, num cenário difícil, possa buscar alternativas
E o planejamento, a partir de cada região, de cada comunidade, de cada segmento, vai apontar as alternativas. Obviamente, a saúde passa a ser uma prioridade sempre, que tem que estar focada naquilo que precisa ser melhorada. Nós avançamos muito. Cada governo fez muitos investimentos. O nosso fez inúmeros. Mas, a partir da realidade encontrada, o que mais tem que se fazer? Tem que focar na busca daquilo que falta, especialmente na gestão, na tecnologia. A educação também precisa receber a continuidade de vagas de creche, por exemplo, como iniciativa. Sem dúvida, a infraestrutura, esporte, cultura, mas o central para nós, o planejamento construído com as comunidades, vai dizer aonde o governo tem que botar mais recurso e aonde tem que colocar mais energia para solucionar aquilo que é mais urgente para as pessoas. Ok, Orlando. Tempo esgotado. Como você viu a decisão de derrubada do ginásio Moroni e a venda daquele terreno? Na minha opinião, o governo atual deveria ter feito a manutenção lá no início. Nós deixamos, inclusive, o ginásio legalizado, o que não estava, e com recurso para pequena manutenção, o mais urgente, com os equipamentos adquiridos para isso acontecer no início da gestão anterior ainda. O que aconteceu? Como não houve a manutenção, ele chegou num estágio que não tinha mais alternativa. Então, no estágio que se encontrava, foi correto vender e, a partir da compra do Colégio Liminha, também resolveu o problema de ter um espaço para o esporte nesta região. O que o governo atual não fez, e prometeu para o vereador Dado Silva, que fez uma sugestão, era de que parte do recurso da venda dos terrenos seria transformado em fechamento de quadras de esporte na rede municipal de ensino. Então, o dinheiro do esporte ser investido no esporte vinculado à educação. Isso não aconteceu e eu espero que aconteça até o final do ano. Ok. O Abosco foi um hospital que marcou época pelos relevantes serviços prestados durante décadas à cidade e região também. O seu fechamento se deu em função de quê, em sua opinião, e que ideia o senhor tem sobre o seu futuro? Primeiro, enquanto nós tivemos governo estadual, governo federal e mandatos de parlamentares, e quando estivemos na prefeitura, nós sempre ajudamos os dois hospitais, embora as suas direções eram politicamente adversárias. Nunca olhamos o partido, nunca pedimos o partido e sempre olhamos a causa e fizemos a busca de muitos recursos. O Hospital Abosco, me referindo à pergunta, ele recebeu de nossa parte apoio do governo Tarso para reformas e ampliação do hospital, ele recebeu para aquisição de tomógrafo e teve todo o apoio da UTI, com a ajuda do deputado Jefferson Fernandes e com o deputado Elvino Bongás. Além disso, num café da manhã que nos foi oferecido pelo hospital e para apresentar suas demandas, foi nos pedido que houvesse a possibilidade de renegociação de dívida, porque eles não tinham as negativas. O deputado Bongás levou esse pleito à presidenta Dilma, que encaminhou o Congresso em regime de urgência, foi votado, foi aprovado e o hospital não teve competência de fazer a habilitação. Na minha observação, houve problema de gestão do hospital, que não foi eficiente, não foi como deveria nos tempos atuais, e teve um problema político da atual gestão que facilitou o seu fechamento. Combinado com a decisão do governo Sartori de não colocar a parte que o Estado colocava na gestão do Tarso para viabilizar as UTIs, quando havia a habilitação de leitos de UTI, o governo federal repassa um recurso, o Estado colocava outra parte. O Tarso fez 2 anos do mandato do governo Vicini e ele não foi capaz, nesses 2 anos, de habilitar o Hospital Dom Bosco, a UTI do Dom Bosco. Veio o Sartori e parou de pagar a parte do Estado. Isso prejudicou o Hospital Abosco. E depois teve a emenda constitucional 95, que congelou os recursos da educação e da saúde por 20 anos. Isso veio mais uma talagada na cabeça. Com isso tudo, na minha opinião, se somando à vontade política do gestor de então, de agora, acabou finalizando com o fechamento do Hospital Bosco. Eu acho um crime, isso que aconteceu, foi muito ruim para a cidade, porém, qualquer alternativa futura, primeiro, ela está na justiça, depende de uma decisão judicial futura. Segundo, enquanto
possível gestor, nós temos que ter todas as informações na mão, com todos os dados, analisar se é viável os caminhos e, em cima deles, a partir de ouvir a comunidade, o Conselho de Saúde, nos posicionar. Eu acho que está se fazendo muita tempestade e muitas propostas que não têm base científica e econômica para ser sustentada. Ok, Orlando. Lembrando sempre aqui que nas entrevistas que estamos realizando, o tempo máximo de resposta é 2 minutos e 30 segundos. Eventualmente, se deixa passar um pouco, estamos tendo bom senso com todas as entrevistas. A próxima pergunta. O senhor, em sendo prefeito, irá ter um canal para ouvir os anseios da comunidade rotineiramente ou deixará que as secretarias afins acolham as referidas reivindicações? Nós teremos canais diretos com a população através dos conselhos, das conferências, do planejamento que queremos fazer de 12 anos, que é um planejamento participativo de todas as comunidades. Isso vai permitir que todos os que participam do município possam participar, opinar e deliberar sobre o que é considerado mais importante. No dia a dia, as secretarias estarão orientadas a receber as demandas, avaliar as suas possibilidades dentro dos critérios do governo e dar sequência. E, obviamente, o gabinete do prefeito, além de atender diretamente as pessoas, ele também, de receber em audiências, de atender individualmente, ele também terá um mecanismo de atendimento e de acompanhamento das demandas que serão registradas na prefeitura, que serão de várias maneiras, através do protocolo físico, através de requerimento, através da internet. E nós queremos, Vitor, ter um ponto de atendimento no centro da cidade. Essa é uma proposta que a gente traz para Santa Rosa, que eu entendo que muitas pessoas hoje, com um sistema informatizado, poderiam ter no centro da cidade, sem a necessidade de se deslocar. As pessoas que não são do bairro Cruzeiro ou daquelas proximidades, sem ter que ir até lá, poderiam fazer os seus encaminhamentos e receber o retorno muito pela internet. A crise da pandemia está nos ensinando de que muita coisa pode ser feita através das redes sociais. Nós temos que aprimorar esses mecanismos de gestão dentro do governo. São essas as impressões iniciais. Próxima pergunta, Orlando Visconti. Quem serão os seus protagonistas na gestão diária, liderando equipes? Pessoas com perfil técnico ou pessoas com perfil político? O ideal é ter pessoas com perfil técnico e político. Isso é o ideal. Mas, obviamente, que tem determinadas funções que, não tendo uma pessoa que tenha esse perfil, tu tenha que priorizar o perfil técnico. Outras funções você poderá priorizar o perfil político. O que é mais importante, cada cargo de confiança terá que se pagar. Assim foi no mandato anterior que eu tive. Todos os espaços criados, os espaços que existiam, as pessoas que ocuparam o espaço se pagaram. Nós captamos recursos, fizemos ações daquele segmento que fez com que aquele pagamento daquela pessoa se pagou. E ela deverá ter competência para desempenhar a sua função. Nós evitamos essa troca constante que o atual governo fez. Isso faz com que não haja continuidade. No setor público, tu só pode fazer o que a lei autoriza, diferente do setor privado, tu pode fazer tudo o que a lei não proíbe, e, portanto, você deve escolher bem as pessoas e evitar a troca delas, trocar só quando houver efetivamente necessidade e não meramente para arranjo político, o que aconteceu, no meu ponto de vista, na atual gestão. E isso traz prejuízo para a gestão pública como um todo. Ok. O esporte, a cultura e o turismo sempre são áreas que não recebem o devido valor. Isso acontece em muitos lugares, né? É uma coisa que a gente vê assim, quem sabe a nível de Brasil. São poucos os lugares que, por exemplo, o turismo se valoriza muito. Eu particularmente defendo muito essa área, né? Como você vê essas 3 áreas e que importância, em sendo prefeito, você dará para essas áreas? Eu queria fazer uma ressalva que durante o nosso governo nós fizemos o Santa Rosa Mostra Gramado, que foi com o intuito de
trazer a cultura do turismo de Gramado, que está associado à cultura, para a nossa comunidade de Santa Rosa e da região. Lamentavelmente, o projeto não teve continuidade. Durante o nosso mandato, houve investimento de 3 novos hotéis em Santa Rosa. O Hotel Migrante, o Benos Hotel e o hotel ali na rua do Sesc. Isso aconteceu com investimento privado, mas a partir do desenvolvimento da ideia de ampliar o conceito de turismo em nosso município. Nós tínhamos uma diretora de turismo formada em turismo. Nós tínhamos uma pessoa de cultura formada na área cultural. Nós tivemos o secretário Ângelo Zene, que foi o secretário exemplar no tema da cultura. E no esporte nós tivemos todos professores de educação física e criamos pela primeira vez a secretaria. Portanto, eu discordo da pergunta em dizer que os governos, como regra, não valorizam. Nós valorizamos. As pessoas me abordam na rua com saudade do tempo dos investimentos no esporte e da organização qualificada que o nosso governo realizou no tema do esporte. Eu acho que tem que ter um espaço, se não uma secretaria, tem que ter um espaço destinado ao esporte que envolva as equipes, que envolva elas no planejamento, tem que ter um pouco de investimento do município, é muita coisa que dá para fazer com parceria e com pouco dinheiro, mas que tem que ter habilidade das pessoas que coordenam em construir com os segmentos envolvidos. Na cultura também nós investimos 2% nessa secretaria, o que a luta nacional é de 1%. Nós acabamos hoje com o Santa Rosa e Dança, que ganhava prêmios fora do estado, inclusive, não tem mais. A professora que era de carreira se demitiu por falta de incentivo. Então, nós tínhamos as quartas-feiras, no antigo espaço do cultural, nós tínhamos um espaço de xadrez para as pessoas que queriam jogar. Isso não existe mais. Houve sim, com o fechamento de secretarias, também a diminuição de recursos e uma troca muito constante das pessoas. É aquilo que eu disse, não tem continuidade, não tem prioridade, não tem política pública. Nós precisamos planejar com os setores, com os segmentos, respeitando as conferências, os conselhos e trabalhar a criatividade, já que vai ter menos dinheiro, mas tem que ter muita criatividade e muita parceria. São áreas estratégicas para a qualidade de vida do nosso povo. Ok. Orlando, assim, nós temos 2 perguntas agora vinda de dirigentes empresariais, dirigentes de entidades representativas, o Dailson Éder e o Leonides Frede, o Dailson da CISAP e o Frede do Sindilóis. As perguntas elas se assemelham um pouco, só que uma é mais voltada para a indústria e desenvolvimento geral, né, que eu vou fazer agora, e depois a do comércio, do varejo específico, onde o Frede pergunta. Gostaria que tu pudesse fazer distinguir bem as tuas respostas em razão delas terem um foco um pouco diferente. Então, o Dailson pergunta assim: qual a proposta efetiva ou concreta, ou qual o modelo que vais adotar para a criação de um ambiente de empreendedorismo e desenvolvimento econômico para Santa Rosa? E como você vê a importância da atuação da CISAP no processo de desenvolvimento de Santa Rosa? Nós construímos uma nova área industrial, que era a moveleira, que virou multissetorial durante o nosso mandato. Nós botamos no programa de governo e realizamos em um governo. Se passou 2 mandatos e não se fez nenhuma área nova. Então, aparentemente, um governo que tem mais relação com o empresariado nada fez para que esse setor pudesse ter apoio público do município. Nós estamos propondo, como eu disse antes, 3 novas áreas industriais, seja ampliação ou construção de novas. E já disse como é possível fazer. E vamos trabalhar a partir do levantamento de áreas que sejam mais carentes de espaço físico no município. Claro que uma será multissetorial, aberta, mas poderá ter áreas específicas, se assim a comunidade apresentar essa demanda. Os consultores, para fazer aquele apoio para as micro, para as pequenas, que não têm suporte hoje, que não conseguem pagar uma consultoria e que estão sendo esvaziadas. Agora, um prefeito tem que estar em contato com uma CISAP, por exemplo, com o sindicato patronal metalmecânico, com o sindicato de trabalhadores, que é importante sempre ouvir os 2 lados. Nesse momento, a gente ouve falar que muitas fábricas estão com sua capacidade de 30%. Por quê? Porque
se escolheu mal os governantes desse estado e desse país, que nada tem de política pública, não tem política industrial, não tem política de desenvolvimento, estão perdendo terreno em nível internacional, isso tem reflexo aqui em Santa Rosa. Então, as escolhas que são feitas dos governantes de outras esferas também têm problema aqui no município. Agora, quando eu fui prefeito, quando eu fui deputado, nós sempre nos colocamos à disposição das entidades e fosse o governo que fosse, nós estaríamos lá, a partir da pauta apresentada por eles, dialogando com o governo de plantão, como nós poderíamos trazer avanços que viessem ao encontro desse setor. Eu acho que isso falta e falta nós ter mais objetividade, o que o município produz, o que o município importa e o que o município poderia fomentar do ponto de vista de substituir importação, ou seja, dele ser autossuficiente. Isso geraria emprego e renda aqui no município. Ok. Agora, então, a pergunta vinda da área do varejo, do comércio, que hoje, inclusive, tem toda uma situação aí atípica, né, em função da pandemia, né, Orlando? O Leonides Fred pergunta assim, em sua avaliação, qual a importância do comércio e quais as políticas públicas que podem e devem ser implementadas no município? O comércio é vítima de um conjunto de medidas e a entidade que representa os comerciantes precisa estar atenta. Eu vou dar um exemplo. Quando aconteceu a reforma da Previdência, retirou renda das pessoas, vai dificultar a aposentadoria, vai dificultar a renda dessas pessoas no comércio. Quando se esvaziou Minha Casa Minha Vida, você tem pedreiro, servente de pedreiro, pessoas que foram incluídas no mercado produtivo de trabalho e que hoje estão desempregados ou ganham metade do que ganhavam em outro período. Isso significa menos renda. Quando o governo do estado, há 55 meses, não paga o salário em dia e não reajusta o salário dos professores e funcionários do estado, você está tirando renda que circularia no comércio de Santa Rosa. E a entidade precisa se posicionar, ela precisa estar do lado desses trabalhadores que são os seus clientes. E muitas vezes se vê o trabalhador como uma luta de classe ali entre patrão e empregado, e não como o maior consumidor do comércio é o trabalhador que está com carteira assinada, o autônomo, a pessoa que tem a sua renda, o agricultor. Eu defendo ter um espaço para o comércio, como disse, para um shopping, né? Um shopping estimulando as empresas de Santa Rosa para ter um espaço concentrado de atração regional das pessoas da região para gastarem aqui, comprarem aqui. Outras políticas estaremos à disposição. Iluminação pública do centro é fundamental. O comércio dos bairros, nós vamos trabalhar com essas consultorias a melhoria daquilo que existe nos bairros, seja indústria, comércio ou prestação de serviços. Vamos estar fazendo o que nunca se fez em Santa Rosa até então, mas o comércio é muito vítima daquilo que acontece no país e no estado. Porque se as pessoas não têm renda, não estão empregadas, elas vão gastar menos. Primeiro tu gasta com comida, depois com remédio e terceiro com roupa, né? E com eletrodomésticos. Então precisamos estar atento a esse cenário e o poder público pode ser parceiro das entidades para juntos construir alternativas ou estar junto na pauta desses segmentos quando se tratar do governo do estado e do governo federal. Ok. Uma pergunta agora mais geralzona, envolve a questão brasileira como um todo, né? O Brasil vive hoje uma forte polarização que colocou de um lado os seguidores de Lula e hoje também os seguidores de Bolsonaro. Duas forças políticas no Brasil fortes. Vivemos crises políticas mais frequentemente. E o Brasil tem agora a questão das consequências financeiras da pandemia, né? Como é que se pode projetar um governo de realizações se os recursos forem bem limitados, ou virem a ser bem limitados? E também se pretende, caso, mesmo na condição de pré-candidato, mas depois se vir a ser eleito, se pretende articular e trabalhar com alianças políticas no teu governo? Em primeiro lugar, quando o meu partido foi governo federal, ele trabalhou a inclusão social, a distribuição de renda dentro de um regime democrático
e nós tivemos os maiores investimentos no município de Santa Rosa da história. Hoje você não anda 400 metros no município de Santa Rosa sem encontrar uma obra dos governos do PT. Né? E aí tem UPA, SAMU, ajuda aos hospitais, posto de saúde, mais médico, tudo isso, farmácia popular, que aconteceu, estou dando o exemplo da saúde, mas que aconteceu no Mais Alimento, que fomentou a indústria de Santa Rosa e permitiu ao agricultor comprar máquinas com tecnologia. Né? Então nós tivemos ações que trouxeram qualidade de vida. Foi pago a dívida externa, se reduziu a dívida interna e se deixou 370 bilhões de dólares que o Guedes se vangloriou há poucos dias de ter vendido 100 bilhões. Tá? Se não tivesse isso em caixa, então esse fake news de que quebramos o Brasil não é verdade. Tá? Segundo, existe um governo hoje. O governo está mais preocupado em espalhar fake news, em proteger seus filhos do presidente, do que em ter uma política econômica para os pequenos e médios. O Guedes disse, e isso está dito na reunião ministerial que vazou, de que a prioridade é os grandes e os pequenos que se lasquem. Né? Bom, nossa realidade aqui, a maioria é pequeno, né? E micro, e nós precisamos ter um governo que olhe para isso, senão todos estão lascados. Investimentos, obviamente que o governo tem que ter, nós vamos ter o planejamento de baixo para cima construído com a população, nós vamos ter uma equipe de captação de projetos, e eu conheço o Estado, conheço o país, conheço todos os meios políticos e não terei nenhum medo de buscar recurso da esfera que for. Fiz um acordo com a Corsã no governo Ieda, que era adversário. Eu vou buscar recurso com os parlamentares que fizeram voto em Santa Rosa. Qual é o problema hoje? O governo atual é alinhado com o Estado e com o país e não vem dinheiro. Qual é a obra do governo Leite aqui em Santa Rosa em 1 ano e meio de governo? Qual é a obra do governo Bolsonaro aqui em Santa Rosa em 1 ano e meio de governo? E o governo é alinhado. Então, quem precisa justificar por que não está conseguindo, se é porque o governo federal não tem, acabou com as políticas, só ajuda os bancos, os grandes, ou se o governo não está tendo a busca desses recursos. Como prefeito, eu tenho que respeitar todos os cidadãos de Santa Rosa, os que votarem em mim e os que não votarem. Nós precisamos olhar a causa e buscar alternativa para todas as causas que sejam públicas, justas e que precisam do apoio do poder público. Foi assim que eu fiz com o prefeito e não terei dúvida nenhuma de fazer. Não importa se a pauta venha de um adversário político meu. Orlando, deixando de lado, perpassando essa questão mais partidária e ideológica, nós vamos fazer agora a última pergunta. Eu gostaria que realmente olhasse por esse prisma de mudança mesmo e deixando de lado a questão partidária e ideológica. É uma pergunta que vem mais do entrevistador aqui do que propriamente do anseio da gente. O senhor entende e reconhece a necessidade suprema de uma reforma política que enxugue a máquina política, reduzindo mandatos, reduzindo o número de agentes políticos, como senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores e todo o staff que gira em torno dessas estruturas? Considerando que o custo-benefício ao longo dos anos no Brasil tem apresentado resultados pífios. Gasta-se muito com a engrenagem política, enquanto outros setores essenciais recebem bem menos, ou melhor, recebem recursos insuficientes. Como é que você vê a ideia da possibilidade de uma reforma política para valer no Brasil? A reforma política só vai acontecer se ela for exclusiva. Tiver uma constituinte exclusiva, onde os parlamentares serão eleitos para esta finalidade. Não sendo assim, infelizmente não vai acontecer colcha de retalhos. Não cabe ao prefeito discutir reforma política, ele não tem, não é dentro da sua esfera. Eu focaria o meu trabalho em cima daquilo que está na minha competência municipal e deixaria para as esferas que têm essa competência tratar desse assunto, do meu ponto de vista. Acho que se fala muito disso, na verdade, mas há poucos dias se deu 1 trilhão e 200 bilhões para bancos. Tem um exemplo bem prático. Se fosse emprestado 20 mil para os MEIs, se fosse emprestado 50 mil para microempresas,
chegaria a 370 desses 1 trilhão e 200 milhões. E ainda teria todo o restante para as grandes empresas. Isso não é discutido pela imprensa brasileira, pelos segmentos da economia. E é ali que vai o grosso do dinheiro que atende 12 bancos do Brasil e bancos estrangeiros. Nós temos a raposa cuidando do galinheiro, que é o ministro da Economia, que é o que entende de economia e o presidente não entende nada. Você me permite apenas, excepcionalmente a gente faz esse à parte. Em cima da pergunta específica feita, você é a favor ou não? Não adianta eu ser a favor ou não. O prefeito não tem nenhum peso. Ok, mas como agente político e de um processo de conscientização a nível nacional... Não tem por que opinar sobre um tema que não é de competência do prefeito. Vamos concentrar energia no que o prefeito pode resolver, as atribuições que o prefeito tem. É nisso que nós temos que focar. Quando você desvia o foco daquilo que o gestor não tem competência, você não resolve nada e aumenta a confusão perante as pessoas. Na minha opinião, esse tema só vai se resolver com uma constituinte exclusiva, onde se debaterá esse tema. O resto é firula, o resto é gastar energia no que não vai se resolver, na minha opinião. Mas que precisa haver vontade política, né, de todos para fazer isso aí. Com uma reforma específica, senão não vai acontecer, porque a maioria dos eleitos no Congresso Nacional é pelo poder econômico que estão lá para defender esses interesses. Ok. Orlando, vamos agora, encerramos as perguntas todas e vamos te deixar um espaço para tuas considerações finais, a tua mensagem final. Eu quero agradecer a entrevista, Vitor, agradecer aos internautas. Ao programa Visão. Ao programa Visão, ao Web TV Fronteira Noroeste. E dizer que estamos recebendo ainda contribuições das pessoas, podem nos encaminhar através das redes sociais. Nós temos procurado evitar reuniões nesse momento em função da pandemia e das orientações dos protocolos, mas é muito importante a opinião, a contribuição de sugestões viáveis, de sugestões que sejam factíveis. E estamos com muita disposição para enfrentar esse momento com a experiência acumulada de quem já passou por vários espaços e tendo tido um mandato de prefeito, né, eu me coloco com essa experiência à disposição para que a população de Santa Rosa tenha esse direito de escolha. Se eu for escolhido, tenho uma certeza que trabalharei muito para ajudar a melhorar a vida das pessoas, com inclusão social, com distribuição de renda, ouvindo muito a população a partir das suas necessidades, dos seus sonhos, daquilo que ainda falta, respeitando aquilo que se conquistou em diferentes governos ao longo da história. Muito obrigado, um grande abraço e que Deus nos ilumine. Nós agradecemos muito a entrevista concedida pelo Orlando Visconsi, pré-candidato a prefeito de Santa Rosa. Espero que vocês, nossos amigos internautas, assistam, acompanhem e façam a sua reflexão, assim como as outras entrevistas que irão ao ar.